Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. A nossa meditação desta feita vai ser em 1 Reis, capítulo 21, do verso 1 a 3, que diz assim a palavra do Senhor. Nosso tema vai ser um exemplo de fidelidade, ok? Um exemplo de fidelidade. 1 Reis, capítulo 21, o verso de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê herança de meus pais. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio que temos de poder estudá-la e que a mesma traga consolo e edificação a nossas vidas, para que sejamos fiéis a Ti, assim como foi teu servo Nabote, até o último dia da sua vida. Eu peço essas bênçãos sobre cada um dos teus filhos, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Nabote, ela tem muito a nos ensinar, porque por meio da fidelidade a Deus, pela herança recebida de seus pais, ele não negociou com o rei Acabe. Essa história, pelo que vemos, ela tem relação direta com o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e certamente tem aplicações vivas para a vida de cada crente da atualidade. Perceba que, por fidelidade a Deus, pela herança recebida de seus pais, Nabote não negociou a sua vinha com Acabe. Veja que Nabote é o filho da vinha, o filho do dono da vinha, a qual por herança lhe foi conferida. Lembre-se que quando Josué chegou na terra de Canaã, por ordem do Senhor, ele dividiu essa terra entre as 12 tribos e, consecutivamente, entre as famílias dessas tribos. E o Senhor estabeleceu que essas terras jamais podiam ser vendidas. Lembre-se que quando a pessoa ficava endividado e ele era tomado como escravo e tomado também a sua terra, no jubileu ele era liberto e a terra era devolvida para ele, porque a terra, por preceito do Senhor, determinação do Senhor, jamais podia ser vendida. Essa verdade está muito clara em Números capítulo 27, do verso 8 ao 11, que diz: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E certamente, meus irmãos, Acabe sabia muito bem dessa prescrição de Deus, mas ele desconsidera a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e faz uma proposta quase irrecusável de compra da terra a Nabote. A proposta, meus irmãos, ela constitui-se em uma forte tentação. Por quê? Porque ela envolve a
concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos, porque Acabe ofereceu uma outra terra melhor, bem melhor do que aquela. Concupiscência da carne, porque ele propôs uma negociação que agradasse o coração de Nabote. E a soberba da vida, porque ele promete comprar a terra pelo preço que ela vale. Ou seja, ele está dizendo a Nabote que ele não teria nenhum dano, nenhum prejuízo se ele negociasse a herança de seus pais com ele. Porém, Nabote recusou a proposta de Acabe, porque ele estava mais disposto a agradar a Deus que ao homem, ao rei, ou mesmo em ganhar dinheiro. A terra lhe foi dada por seus pais, e ele não tinha nenhum interesse em transgredir a lei de Deus, vendendo essas terras, ou desprezando a herança de seus pais que lhe fora conferida. Mas é importante pensarmos o que fez Nabote recusar uma proposta tão vantajosa como essa. E a resposta é o caráter fiel deste homem. A gente entende isso muito bem quando a gente faz a junção do nome Nabote com o lugar onde ele nasceu. Nabote significa frutos. Jezreel foi o lugar onde ele nasceu. Então ele era um jezreelita. Jezreelita significa semeado por Deus. Então entenda que Nabote era um semeado por Deus em meio à decadência moral e religiosa existentes no governo de Acabe. Nabote certamente foi um daqueles 7.000 que não dobrou os joelhos a Baal. E por causa disso Acabe lhe tinha rancor. Por isso disse Nabote a Acabe em alto e bom som: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Por causa disso, meu irmão, Nabote pagou um preço altíssimo pela sua fidelidade, ou seja, pagou com a sua própria vida. Porque Jezabel, ao tomar ciência de que a tristeza de seu marido era por causa da recusa de Nabote, por lhe não ter vendido as suas terras, ela arquitetou um plano para tirar a vida dele. Contratou testemunhas falsas para o acusarem. Puseram-no fora da cidade, condenaram ele, puseram fora da cidade e o mataram. O verso 13, ele é muito claro em dizer que então vieram 2 homens malignos, sentaram-se diante dele, acusaram de transgredir a lei do Senhor e também de falar mal contra o rei. E o levaram Nabote para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Meus irmãos, veja a artimanha maligna dessa mulher, Jezabel, até tirar a vida do servo do Senhor. Mas o Senhor promete punir essa transgressão e a faz cumprida. Ele não só promete, ele cumpre a sua promessa. No capítulo 21, que nós estamos vendo, do verso 17 ao 19, diz: então veio a palavra do Senhor a Elia, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, matar-te e ainda por cima tomar-te a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote,
cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E no capítulo 22, mostra que Acabe vai para uma batalha, ele, Josafá, e parece até que a batalha vai terminar e ele vai voltar para casa, mas alguém puxa o seu arco e solta a sua flecha, e essa flecha atinge Acabe. E o verso 37 e 38 dizem: morreu o rei, ou morto o rei. Levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, porque, segundo a palavra de Deus, assim ele tinha dito, e assim aconteceu. A fidelidade, meus irmãos, tem um preço alto a ser pago. Porém, vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus julgará a causa dos seus servos. Nabote foi uma lâmpada plantada por Deus, acesa por Deus, no meio da escuridão da decadência moral e religiosa no reino de Acabe. Mas Acabe procede loucamente e apaga essa lâmpada para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Então, meus irmãos, veja a fidelidade desse servo, que não vendeu a herança de seus pais e pagou a sua fidelidade com a própria vida. Mas também eu entendo que Nabote certamente é uma figura de Cristo, porque todos os elementos citados acima, a gente pode ver claramente na pessoa de Cristo. Porque Jesus também é o filho do dono da vinha. Lembra da parábola lá de Marcos, capítulo 12, versículo 6? Lá está muito claro, né, que Jesus é o filho do dono da vinha. E o Senhor Deus é o dono da vinha. A vinha é Israel. Os trabalhadores são os religiosos. O contexto diz que ele mandou vários servos, maltratar alguns, espancar outros, mataram outros, e restava-lhe ainda um, seu filho amado, falando de Jesus. E este lhe foi enviado, ou a este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Mas como no decorrer da mensagem, diz que, olha, é o filho do dono, vamos matar e vamos ficar com a vinha. E agarram ele, espancam, matam e jogam fora da vinha. Observe que Jesus Cristo, ele sofreu também a tentação. Lembre-se que Nabote sofreu a tentação. E Jesus Cristo, ele sofreu a mais dura e intensa tentação do diabo no deserto. Mas assim como Nabote, ele permaneceu fiel aos propósitos de Deus. Da mesma sorte, o inimigo ofereceu-lhe satisfação, propondo-lhe: transforma estas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Porque Jesus estava com fome. Propôs-lhe também vantagem, dizendo: joga-te daqui de cima do pináculo do templo, porque está dito na tua palavra que será dado ordem aos teus anjos para que teus pés não tropecem. Propõe também a soberba da vida, dizendo que daria todos os reinos do mundo e a glória destes, se Jesus se prostrasse e o adorasse. Mas assim como Nabote disse: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meu pai, também o Senhor Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
Olha a ligação. Assim como Jezabel arquitetou um plano satânico para tirar a vida de Nabote, também os religiosos fizeram o mesmo com Jesus. Jesus, ele foi caluniado falsamente. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 15, versos 57 e 58, que, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas ou humanas. E Jesus, assim como Nabote, foi condenado e foi morto fora da cidade. Lembre que jogaram Nabote fora da cidade, apedrejaram e espancaram até ele morrer. Jesus foi levado para fora da cidade, crucificaram e ele também morreu. A palavra de Deus diz claramente que, como filho do dono da vinha, mataram o Senhor. E Pilatos disse ao povo: que mal ele fez? Veja que não tinha nenhum motivo para que ele fosse crucificado. Mas eles gritavam cada vez mais: crucificam. Então Pilatos, querendo contentar, agradar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E João nos orienta e mostra que Jesus, ele foi crucificado fora da cidade. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, ou seja, não era na cidade, fora da cidade. Mas assim como Deus prometeu e puniu aqueles, ou principalmente Acabe e toda a sua família, vingando o sangue de Nabote, também o Senhor Deus promete vingar o sangue do Senhor Jesus das mãos dos judeus no meio ou por meio da tribulação. Por meio da grande tribulação. Marcos capítulo 12, lá da parábola da vinha, verso 9, é claro em dizer: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então o Senhor certamente requererá o sangue do seu filho das mãos daqueles que o mataram. Mas também, além de Nabote ser um exemplo de fidelidade e ter sua vida como um tipo de Cristo, Nabote é um tipo de Cristo. Assim como Nabote foi plantado por Deus em meio à decadência moral e religiosa da sua época, Jesus também era a lâmpada de Deus, plantado ali, em meio à decadência moral e religiosa. Mas assim como caluniaram e mataram Nabote, também caluniaram e mataram Jesus Cristo, o Filho do dono da vinha. Mas além disso, eu entendo que a vida de Nabote tem lições para os crentes da atualidade. E a lição é a fidelidade a Deus pela herança recebida, em meio à decadência moral e religiosa que nós vivemos. Nós devemos lembrar dos nossos irmãos que foram mártires, que defenderam a sua herança, perdendo a sua própria vida. Muitos foram comidos por leões famintos no Coliseu. Outros foram queimados vivos, porque eles contemplavam um galardão, uma herança superior. Manteram-se fiéis até o fim.
Certamente, crentes da atualidade também têm passado por isso, por lutas, por dificuldade, até por morte, por causa da sua herança celestial. Em fidelidade a Deus, eles jamais abrirão mão, e nós também jamais abriremos mão da nossa herança. Nós devemos e podemos dizer, como disse Nabote: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Digamos como o Senhor Jesus: arreda-te ou retira-te, Satanás, porque só ao Senhor devemos adorar. Nabote disse: guarde-me o Senhor, guarde-me, porque é na força do Senhor, meus irmãos, é na proteção do Senhor, é na graça do Senhor que nós podemos permanecer fiéis a Deus. Guarde-nos, porque sem Ele nada podemos fazer. Guarde-me o Senhor, porque é na força do Senhor, é na graça do Senhor que nós seremos vitoriosos. E jamais seja arrancada da nossa mente, do nosso coração, essa crença na preciosa herança que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor, mesmo que, se for necessário, paguemos o alto preço, o preço da fidelidade com a própria vida. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele a cada dia, a cada momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor e graça e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, como Nabote, dizermos: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Assim como Jesus Cristo foi fiel, assim também que sejamos até o último dia de nossas vidas, aqui na terra. Como disse Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que assim possamos proceder para a honra, louvor e glória do Teu nome. É minha oração em nome de Jesus. Amém.